Adriano Diogo, meu querido, seja bem-vindo. Você está aí, conte-nos tudo das suas atividades, como é que está o Boulos, como é que está a campanha, a pré-campanha, e daqui a Hoje pouco a aqui, em gente vai São, falar também das crises aí do Brasil. hoje aqui em São Paulo tem uma novidade. É a primeira agenda Boulos Marta lá em Parelheiros, lá na área das tribos guaranis, lá na Capivarimonos, na área de proteção ambiental, lá no Capuruvu. Então a Marta fez questão com Guilherme Boulos de, em primeiro lugar, ela começar a agenda do dia é numa aldeia guarani na zona sul da cidade de São Paulo, onde ela fez o primeiro céu voltado para os guaranis, céu de língua guarani, e fez um agrupamento de povos indígenas lá. Eu era secretário do meio ambiente, conseguimos levar, na época era cabo ótico, né? Não tinha antena, levamos um cabo ótico até as tribos, porque aquela tribo lá dos guaranis da Zona Sul, tem dois agrupamentos guaranis na cidade de São Paulo, um no Pico do Jaraguá e outro lá na aldeia dos índios, na beira das represas. Então, a primeira visita que a Marta Suplicy está fazendo é significativamente em relação aos povos originários, povos guarani. Então, o povo está muito animado. Eu não fui para lá porque eu tinha esse compromisso com vocês, mas sei que a coisa está rolando, que está indo bem, que o povo está feliz. Aliás, eu tenho que pedir desculpa para o Adriano Diogo, porque o dia correto do Diogo aqui, quarta-feira, né? 11h40. Semana que vem a gente volta para quarta, tá, Adriano? Mas eu tive. Você sabe que eu fui hackeado, né? Você sabe o que aconteceu comigo? Puxa vida, daí desorganizou toda a minha agenda. Eu fiz umas confusões e eu tive que pedir para o Diogo vir aqui hoje comigo. E como ele é tão leal, você é tão parceiro, não me deixou na mão. Então, eu agradeço muito a sua generosidade habitual, meu querido Adriano Diogo. Olha, eu acho que eu tenho que. Vamos começar a falar da situação hoje do depoimento da quadrilha, né? Eu acho importante te ouvir sobre isso, porque, como o Zé de Abreu estava falando aqui, o Bolsonaro gabaritou o Código Penal. Então, eu acho que até assim, a demora em encarcerar essa criatura tem a ver com que crime que você vai escolher, né? Ele tem que ser preso por. O cardápio é muito grande, né, Diogo? Eles alegam que eles estão dizendo, inclusive os outros generais também. Aliás, é uma coisa inédita no Brasil, hein? 5 generais, 4 estrelas, depondo hoje para a Polícia Federal. Já vou parar por aqui e vou querer que você comente para a gente essa história. Então, tem um filme maravilhoso, já que o Zé de Abreu estava exorbitando aqui na cultura de cinéfilo, eu vou arriscar. Tem um filme do Costa Gravas, se eu não me engano, é o Estado de Sítio, que mostra essa situação, né? Os generais golpistas gregos sendo interrogados, né? Eles primeiro puseram todo mundo, encarceraram todo mundo, deram um golpe, aí a democracia veio e expôs os generais. Então, nós estamos numa fase, talvez nós não tenhamos vivido na história do Brasil, nunca, nem no tempo da ditadura militar, que eles fizeram o que quiseram e nenhum deles foi processado. Você imagina 4 generais depondo ao mesmo tempo e o chefe da quadrilha, que pediu até para não depor, devolveu o passaporte, essa coisa toda, também vai ter que depor, que vai ficar em silêncio e tal. Então, hoje é uma data histórica para o Brasil. Vamos ver que dia é hoje no calendário. Uma data que, pela primeira vez na história do Brasil, os generais golpistas, os generais que acompanharam 22 de fevereiro de 2024, uma data histórica. A democracia começa com o funcionamento pleno e independente da justiça. Isso não tem precedente, acho que, na história do Brasil. Esses milicos que aprontaram tudo contra o povo brasileiro, agora vão lá depor. E essa história do Mauro Cid, né? O Mauro Cid dava um longa-metragem. Como é que o ajudante de ordens era o principal conspirador
gravou tudo no celular, fez uma delação premiada, que é a mais imunda das provas da justiça, entregou todo mundo, e agora os caras vão lá fazer pianinho, fazer preenchimento de impressões digitais, fazer aquela foto de prisioneiro perante a justiça por número de depoente, realmente não é qualquer Ô, coisa. Adriano, o que você achou dessa história? Que ontem eu me surpreendi, né? Aí sim fomos surpreendidos, como diria o Zagallo, né? Se essa quadrilha levar voz de prisão preventiva hoje, eles não vão para Papuda, eles não vão para o sistema carcerário brasileiro, eles vão para os alojamentos do Exército em Brasília, que inclusive foram reformados para recebê-los. O que você pode dizer sobre isso? O Bolsonaro tem direito a ser preso no Exército? Olha, Conde, você vê o grau de absurdo que as Forças Armadas brasileiras, a institucionalidade, deveria, vamos pôr no condicional, ou devia se apartar dessa coisa, porque isso é justiça comum. Como é que eles vão trazer para dentro dos quartéis esse mico? Não que nós queiramos qualquer injustiça, qualquer ato perseguido. Mas você lembra, no tempo da Lava Jato, que eles criaram uma prisão especial em Curitiba. Era uma ilha de exceção, todo mundo preso em Curitiba, sob as ordens de Dallagnol e Moro. Agora, você imagina, olha o erro que eles estão cometendo. Trazer esses criminosos os quartéis como se fosse um julgamento da justiça militar. Eles vão conspirar de novo nos quartéis e vão organizar outro golpe, se Sem for para os dúvida, quartéis. sem dúvida. É para isso que eles vão para lá. Vão ficar 24 horas por dia chafurdando como tomar o poder de novo no país. Né? Agora, isso é um problema das Forças Armadas. Né? Agora, por que está vendo também? Porque antigamente não tinha nenhum tipo de transparência. Agora todo mundo sabe que se for pedida a previsão deles, previsão preventiva, ou outro tipo de prisão, de mais longo prazo, eles vão ser recebidos dentro dos quartéis, junto com o alto generalato. Quer dizer, eles não vão estar presos coisa nenhuma. Eles vão ter um apartamento, uma suíte. É uma colônia de férias. Com visita permitida, com computador, com televisão, ar-condicionado, comida vinda do restaurante do iFood, que eles vão escolher, paga pelos militares, né? Por nós. Vão dar até curso. Vão dar até curso lá dentro. Vão dar até curso. Ô, Diogo, desculpa te interromper, mas hoje eu estou assim, indignado e aí eu não consigo ficar quieto. Ô, Diogo, o caso do Bolsonaro, então, a gente já entende, já que eu acho que ele não teria direito a esse privilégio. Agora, os generais 4 estrelas, de fato, eles teriam direito a serem presos numa prisão militar? Como o Mauro Cid, acho que foi também, né? Nós temos uma lei que versa sobre isso? Como é que funciona isso? Bom, se eles forem condenados com uma sentença transitada em julgado, essa discussão vai surgir. Vai. Mas nesse período de investigação, de análise, eles são investigados pela justiça comum como outro qualquer, como outro cidadão qualquer. Eles não estão lá na condição, eles não estão sendo investigados pela justiça militar. Você que é tão amigo daquele advogado Fernando que estuda a justiça militar, eles estão sob a justiça comum a todos os brasileiros. Eles não estão no tribunal militar, eles não estão numa seção militar que os investiga por crimes militares. Eles estão sendo investigados por crimes que eles cometeram contra o povo brasileiro, no exercício de suas funções civis.
Eles não estavam lá como militares. Eles tinham altos postos na República, eles eram ministros, eles eram governantes, eles intervieram nas eleições, eles quiseram fazer parte dentro do TSE da equipe que organizava as urnas eletrônicas. Eles não estavam como militares, eles estavam como governantes, como civis, afastados de suas funções militares. Eles jamais poderiam ser homiziados dentro dos quartéis, porque as pessoas acham que eles vão ficar presos como um reco, como a gente fala aqui em São Paulo, como um coitadinho que comete um crime. Não, eles vão ficar em grandes suítes militares. É como se fossem hotéis, como se fossem visitantes ilustres. É nessa condição que eles vão ficar dentro dos quartéis. Isso é mais uma afronta contra a democracia brasileira. É como se eles tivessem sido premiados. Talvez eles escolham até uma unidade militar de praia. Não, daqui a pouco o que a gente vai ver? Manifestações na frente dos quartéis de novo do Brasil. Né? É isso que eles estão querendo. Eu vou perguntar para o Fernando Fernandes depois, que é especialista. Inclusive, nós temos aqui a próxima notícia que eu vou tratar contigo sobre isso, o Adriano, mas eu vou para o bate-papo agora. Tem muitos comentários aqui que eu preciso ler para todos nós aqui saborearmos, né, a participação, a interação virtuosa. Recupera minha rede social para o pessoal poder acessar. Vou trazer sua rede social. Assim. @ Adriano Diogo PT, né? Para a gente decorar, mas depois eu vou botar na tela também. Eremita Monteiro, meu ex-marido judeu é quase preto. Está aqui. Hussein Brasil. Israel é uma organização criminosa que corrompe políticos e agências noticiosas mundo afora. É assim que conseguem apoio. Assistam O Lobby. Acho que O Lobby é um filme que está na Netflix, né? Paulo Rosa. Zezé de Abreu Oficial, Eterno Presidente. Zé de Abreu Oficial, Eterno Presidente. RC. Israel existe graças ao direito internacional. ONU, o mesmo Israel, ignora leis e resoluções da ONU em detrimento do direito internacional. Hussein Brasil. Israel precisa ser desmantelado. Projeto fascista. Edson Antunes. Na Guerra do Paraguai, depois de ter vencido Solano Lopes, Caxias promove um holocausto com a população paraguaia. É verdade. Né? Isso está relatado no livro Genocídio Americano de Júlio José Chiavenato. Tom Vidal. Bom dia a todos. Sou músico policial antifascista. Grande Zé de Abreu, presente. Mestre Conde, você é músico. Cantava nas lives, era top. Sim, eu vou voltar a fazer isso, viu, Tom, querido? Hussein Brasil, pela Palestina livre e laica, como sempre foi. Olha, obrigado pela quantidade aqui de superchats, tá? A gente agradece muito, porque isso aqui ajuda a gente a manter a nossa operação aqui tinindo. Hussein Brasil, Xandão sempre afirmou que todos serão punidos. Bolsonaro e Israel, tudo a ver, genocidas. Aras e Weigarten foram indicados por Meyer Nigri. Eu vou parar por aqui e depois eu leio outro lote de comentários aqui no nosso bate-papo. Adriano Diogo, eu quero que você comente essa possibilidade do Bolsonaro também poder ser preso se incitar crime durante ato no domingo da Vida do Paulista. Aliás, eu quero que você diga um pouco da temperatura que está, porque você circula em São Paulo por todos os lugares, né? Eu li coisas do tipo também que a oposição vai se manifestar, a oposição não, a oposição ao evento, né? Movimentos sociais, o próprio PT, via Gleisi falando isso, contra essa manifestação de domingo na Paulista, convocada pelo Malafaia e tudo mais. O que você pode dizer para a gente sobre esse episódio futuro? Bom, primeiro, o prefeito de São Paulo, saindo da sua casca de ostra da mediocridade, apareceu em público, além de autorizar a divulgação ou divulgar a divulgação dele no ato, que ele foi convocado pelo Bolsonaro. Mas a temperatura aqui em São Paulo está a milhão. O governador brigou com a cúpula da Polícia Militar de São Paulo. Estava tendo aquela operação Escudo, lá no Guarujá, onde um grande número de jovens estava sendo assassinados. O gabinete da Secretaria de Segurança Pública se mudou para Santos, ao lado do Guarujá,
Estava tendo uma matança impressionante e, do nada, o governador troca toda a cúpula e todos os coronéis. Então, uma crise impressionante. Lógico que esse negócio da vinda do Bolsonaro está tudo por trás disso, tudo por trás. Então, a temperatura aqui, o prefeito está desesperado, né? Porque essa carga do bolsonarismo caiu toda no colo dele. Ele cruelmente tentou afrontar o Lula sobre a questão de Israel para ver se tirava uma casquinha e naufragou mais ainda. Então, eu moro aqui a 2 quadras da Avenida Paulista, eu moro no Bexiga. O caminhão de som ecoa aqui na janela da minha casa, né? Agora, lógico que não tem os patos amarelos, não tem a Fiesp, não tem aquela infra toda. Não é à toa que ele foi buscar dinheiro no Rio de Janeiro. Agora, você imagina, no século XXI, em fevereiro, na Avenida Paulista, ainda no rescaldo das férias, na volta, os caras vão querer fazer um ato golpista na Avenida Paulista, né? Porque antigamente, quando tinha aquela fase da Dilma lá, pela manhã, tanto do lado dos Jardins como do lado do Bexiga, eram centenas de ônibus estacionados e aquele povo que vinha obrigatoriamente, como se fosse bater cartão, empregados de firmas, gente que vinha de muito longe, do interior, caravanas inteirinhas do interior vinham na fase golpista da época que a Fiesp financiava. E tinha, além daquela quadra do MASP, que é aquela central bem pertinho da Fiesp, dos Patos Amarelos, cada grande entroncamento da Paulista tinha um carro de som de alguma organização. E tinha aquele desfile dos motoqueiros, dos abutres, aquelas coisas todas, aquelas coisas bem fascistas, dando volta com escapamento aberto em todas as imediações da Avenida Paulista. Talvez não haja esse quadro dramático fascista do nazifascismo, mas tem dinheiro, né? Mas acontece que ninguém quer saber desses caras. Ninguém quer saber. Depois que veio o Carnaval de São Paulo de forma espetacular, a juventude tomou conta das ruas. E esses imbecis vão voltar para São Paulo, né? Então, você imagina, uma tremenda crise na Polícia Militar, uma crise forte. Não, pode completar. Né? A Operação Escudo, matando gente para caramba, a Secretaria e o governador Tarcísio. Ainda não conseguimos fazer a radiografia. Onde que está o núcleo duro dessa guerra entre a Polícia Militar e o governo do Estado de São Paulo? Adriano, vou pedir para você, porque eu quero acender o sinal de alerta aqui, essa questão da polícia. De uma só vez, Tarcísio movimenta 34 coronéis da PM de São Paulo, incluindo integrantes do alto comando. Substituições atingiram 3 postos estratégicos, subcomando, centro de inteligência e comando do CPCHOC, unidade a que a rota está subordinada. Abriu uma crise gigantesca, você descreveu aqui. Agora, eu estou me dando conta que ele faz isso uma semana antes desse ato. O que ele está querendo com isso, Adriano? Tem a ver. Então, ou estava havendo uma organização muito grande dentro dos quartéis da tropa para mobilizar para o ato. Algum atrito tem a ver. Sabe o que pode ter acontecido? Vou especular uma coisa aqui e já te devolver. É assim, talvez o padrão da segurança desse evento, os comandantes de então podem ter se recusado a fazer e ele trocou todo mundo. Exatamente. Foi de cima para baixo que veio. Olha que o comando não era nenhuma Assembleia Democrática, claro, né? Não era nenhuma Disney, né? Agora, trocar todo mundo na véspera do evento, ele está tentando centralizar para ele ter o controle militar. O governador, está tentando mudar o comando para ter a estrutura todinha para a preparação do ato e organização do ato. Ele vai jogar pesado para que esse ato dê certo e ele vai jogar pesado
para que a polícia militar seja manietada para concordar com todas as operações ilegais que podem decorrer do ato. Quer dizer, o Tarcísio só faz aquela cara de sonso na frente das câmeras, porque no fundo ele é fascistão também, que nem o Bolsonaro, Adriano? Lógico, ele foi recrutado pelo general Heleno no Haiti. Ele é desse grupo do chamado Kids Pretos. Kids Pretos. Esses Kids Pretos são da escola de contra-insurgência de Manaus, aquela velha escola criada pelo general João Batista Figueiredo, cujo primeiro orientador foi o general francês que atuou na Argélia, Paul Ossarès. Quem o Heleno treinou no Haiti, o campo de treinamento do Haiti foi o campo dos Kids Pretos. É de lá que Tarcísio foi treinado. O general Heleno treinou 33 mil militares no Haiti. 33 mil militares contra-insurrecionais de combate à guerrilha, aqueles caras que parecem o Rambo, que andam em cabo de aço e tal. Essa é a origem, esse é o grupo político do Tarcísio. Ele é um filho direto do general Heleno. General Heleno. Adriano, a operação na Baixada já matou, se não me engano, me corrija, por favor, 30 pessoas. Já é a segunda matança depois do Carandiru. Estava vendo essa matéria ontem que foi divulgada aí nos veículos tradicionais. Como é que vai ficar isso, hein? Já se abriu uma sindicância, um processo para apurar? Como é que está aí os setores de direitos humanos do Estado de São Paulo e mesmo na esfera federal, que acho que também tem que reagir a tudo isso, porque é uma operação racista e extremamente violenta e acho que ilegal. Adriano? Conde, eu estava procurando aqui enquanto você falava, o número que eu sei já passou de 60 mortes na Operação Escudo, lá no Guarujá. Agora, aqui teve a chacina do Carandiru, naquele segundo turno das eleições para governador, na época do Fleury, mas a maior chacina de todos os tempos em São Paulo foi o chamado ataque às bases do PCC. 2006, né? 2006. Os crimes de maio. Sim. Crime de maio. Agora, isso aí é uma reprodução daquela chacina dos crimes de maio. O que está acontecendo no Guarujá é uma matança indiscriminada, sem limite. Sem limite. A coisa está gravíssima. Ninguém transfere o gabinete da Secretaria de Segurança Pública para Santos para montar um quartel-general para organizar uma matança generalizada de jovens da Baixada Santista. Nós estamos numa situação gravíssima aqui em São Paulo. E com muito pouca reação, Eu não tenho visto A imprensa passa ao largo de tudo isso. Não, a imprensa elogia como se fosse uma operação saneamento básico, como se fosse um trabalho da Sabesp, lá na Baixada, saneamento básico, limpeza étnica. Então, é matança pura e simples. Aqui está uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Porque, ao mesmo tempo que está tudo isso, tem a crise política. O desespero. Bolsonaro quer que o Nunes assuma como candidato a vice na própria da Prefeitura de São Paulo um coronel, que era o coronel do CEAGESP. Que era da Rota, né? O cara da Rota, tal, que fazia manifestação lá no CEAGESP toda semana, pró-Bolsonaro. Esse cara que os militares querem para vice. Então, aqui está uma confusão. Um prefeito completamente perdido, desorientado. O Ricardo Nunes parece cachorro que caiu do caminhão da mudança, né, o Adriano? Fica lá, para cá, sabe nada, né? Imagina, ainda vai se meter com o negócio do Oriente Médio, do Lula, falar do Lula, não sei o quê. O Ricardo Nunes é descendente de portugueses, uma família de portugueses lá da Zona Sul. Eles são ligados ao Michel Temer. Eles controlam todos os portos e aeroportos paulistas. Toda a inspeção sanitária dos aeroportos está na mão da família do Nunes.
E como caudatário do Michel Temer, eles têm o controle do Porto de Santos. Eles são grandes empresários, mas eles não têm afinidade nenhuma com o povo. Eles não conhecem nem o próprio povo da periferia. Eles não sabem nada, eles não querem saber. O que eles vão se meter a falar do Lula? Quem que é Nunes perto de Luiz Inácio Lula da Ô, Silva? Diogo, você acha que o Nunes vai na Paulista se manifestar? Ele não está querendo, né? Aqui está uma crise enorme, porque o pessoal lúcido do governo fala: não vá, não vá, não vá. Mas ele acha que ele tirando uma foto ao lado do Bolsonaro, que ele pode ter alguma chance eleitoral. Mas está uma Tomara que crise. ele vá, né? Opa, é tudo que a gente precisa, né? O trio tem Tarcísio, Bolsonaro e Nunes, né? E o Malafaia, lógico. É tudo. Diogo, deixa eu te perguntar agora. Ontem foi aprovado, anteontem, né, no Senado, a história de proibir a saidinha, que eu acho que é um nome preconceituoso que foi dado pela mídia. Eles não têm a menor vergonha, né? Rede Globo e Jornal Nacional dizendo assim, a saidinha, que é o direito que os detentos do Brasil têm de visitar a família, visitar os filhos e tudo mais, e em períodos de Natal, se não me engano, final de ano. Você, como um, enfim, expoente dos nossos direitos humanos, eu queria saber, primeiro, o que você pensa sobre esse projeto? Segundo, muito se comenta que o Lula pode vetar esse projeto. Então, eu queria um balanço teu. Bom, vamos lá. Então, vamos falar dos dois polos da segurança pública. A crise de Mossoró, da fuga do Presídio Federal de Mossoró, e essa questão do Flávio Bolsonaro aprovar um projeto que só 2 senadores votaram contra. E agora diz que ele vai evoluir, o Flávio Bolsonaro, para apresentar um novo projeto aí, não me recordo qual, mas é uma causa também dessas pétreas da civilização. Qual é o problema? O sistema carcerário brasileiro está completamente equivocado. Por quê? Todas as condenações advêm da interpretação da política de drogas. Esta política de drogas representa o encarceramento em massa da juventude brasileira. Ela está completamente errada. Completamente errada. Se nós não mudarmos a política de drogas, nós vamos criar um poder paralelo no Brasil, que são essas organizações criminosas que dirigem todos os presídios brasileiros, as facções criminosas. Esse é o nó. Esse é o nó. Então, toda essa legislação aprovada no Senado Federal favorece as organizações criminosas. Por quê? Todos os presos, a juventude, está na mão das organizações. Imagina você, um jovem é preso por causa do roubo de moto, um jovem é preso por causa do roubo de celular, ou o jovem é preso como usuário de drogas. Qual é a condenação que está sendo dada pelos tribunais de justiça? Um processo que tramita em menos de 6 meses, o jovem é condenado 8 anos em regime fechado. Repetindo, qualquer um desses delitos, usuário de droga, roubo de celular e roubo de moto, o jovem, em menos de 6 meses, em primeira e segunda instância, vai para o regime fechado. Bom, regime fechado é tudo que as organizações criminosas querem. Porque o jovem não tem visita da família, não tem advogado, vai para presídios distantes, mesmo presídios estaduais, quando vai para o presídio federal. Então, ele vira um soldadinho do crime. Ou vai para o Comando Vermelho ou vai para o PCC. Vai, escolhe a facção. Lá ele tem advogado, a mãe pode visitá-lo, ele vira funcionário. Mas os caras até tiram ele da cadeia. Mas no dia que ele sai da cadeia, que ele sai da prisão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que prestar contas para essa organização criminosa. Ele vai ser um funcionário do crime. Então, tem um filme espetacular dos americanos, A Emenda 13, que mostra esse tipo de encarceramento em massa de toda a juventude negra dos Estados Unidos. O próximo passo que pode aparecer, por a mão desses ilustres senadores, é a privatização dos presídios.
aí entrega os presídios para as organizações criminosas e elas transformam os presídios em fábricas. O cara fica trabalhando, produzindo, que a turma fala, ai, que máximo! O cara fica produzindo lá dentro do presídio. Então, hoje, os presídios estão sob a administração das facções criminosas. Aqui no estado de São Paulo, todos. Então, esse sistema, tudo bem, o nosso ministro Lewandowski foi lá para Mossoró, levou a Guarda Nacional, pegar os dois para responder à TV Globo, mas esse não é o problema. Agora, imagina uma medida de ressocialização, quando o jovem pode sair e voltar para a família, ter um pouco de volta ao processo civilizatório. Não, vai impedir que ele saia. E ele vai sair, sabe como ele vai sair? A facção criminosa vai arrumar atestado médico, vai arrumar um motivo. Eles têm muito dinheiro, têm estrutura, têm poder político, tudo que você judiciário. quiser. Quem administra o sistema penitenciário brasileiro são as facções criminosas. São as facções. Eles mandam em tudo. E nós ficamos na praça dando milho aos pombos. Tem que mudar essa organização, tem que quebrar essa organização. Entendeu? E outra coisa, tem gente que, no jargão popular, a esquerda é amiga de bandido. Né? Então, a esquerda, mas nós não temos nada. A nossa tradição cristã, católica, evangélica, não tem nada que ver com o crime. O crime é constituído de grandes organizações políticas que financiam políticos, elegem políticos. É um dinheiro fantástico que elege a extrema-direita no Brasil. Essa discussão tem que ser feita à luz do dia. Imagina se alguém... Lógico, nós conhecemos as nossas crianças que são recrutadas pelo crime, que moram nas periferias, que estão, os menores de idade, já estão recrutados, estão presos. Qual é o melhor programa para menor de idade que está preso na fundação? É a ressocialização fora da fundação. Porque aí ele vai para uma entidade, ele tem aquela liberdade assistida, ele convive com a família, ele se ressociabiliza. Esse modelo é um modelo que só leva o jovem para a mão do crime. E o crime é uma atividade empresarial. Traduzindo, um desastre completo, absoluto e acabado, essa história da proibição daquilo que é preconceituosamente chamado de saidinhas, né? Agora, por que parte da base do governo votou pela aprovação disso? E me parece que na Câmara dos Deputados também a aprovação vai ser fácil. Qual vai ser o custo político e o que você acha que o Lula vai fazer com relação a isso? Amigo, esses nossos nobres parlamentares eles têm que explicar para a nação porque eles foram cooptados pela agenda da direita, né? Esses doutos, como eu costumo dizer, Deixa eu só dar um dado para você aqui. A explicação que eles deram de bastidor, para eles terem votado por esse projeto, senadores do PT e tudo mais, foi 62-2, se não me engano, no Senado, é que, se eles fossem contra, a direita ia chamá-los de amigos de bandido. E aí eles votaram a favor. E aí? Não, não tem nem comentário, né? Não dá, né? É muito ruim.